Olá! Hoje nós vamos ter uma aula sobre família real, a vinda da família real para o Brasil, certo? A gente vai entender um pouquinho porque a gente já estudou sobre a Conjuração Mineira, sobre a Conjuração Baiana, quer dizer, foram lutas, né, que buscaram a emancipação do Brasil. O que é emancipar? O que é emancipação? Emancipação é como se fosse uma situação em que você vai romper, separar, né? Então a gente viu que a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana queriam se separar de Portugal, certo? Mas aí o que acontece? Em 1808, certo? Exatamente, né? 1808, século XIX, a gente vai ter o quê? A vinda da família real para o Brasil. Mas por que eles vão vir, né? Qual é o objetivo deles saírem de Portugal para virem para uma colônia aqui no Brasil, né? Então, vamos entender. Então, o que acontece? Lá na Europa estava tendo conflitos, né, entre a França e a Inglaterra. A França, na época, liderada por Napoleão Bonaparte, né, que já tinha finalizado a Revolução Francesa, com a entrada aí, finalizou, né, com a entrada do Napoleão Bonaparte. E como a Inglaterra era um dos seus principais rivais, né, principal rival da França, a França tentava de várias formas ver o meio de banir, prejudicar a Inglaterra, né? Como ele não tinha uma potência naval, né? Então acabou sendo através do comércio. E aí a França fez o chamado bloqueio continental. Já que ela não podia atacar diretamente a Inglaterra, ela podia pelo menos ameaçar as outras nações que fizessem acordo com a Inglaterra. Então essa foi a ameaça e o recado. Napoleão disse que as nações que comercializassem com a Inglaterra iam ser invadidas pelas tropas napoleônicas. Aí a gente vai lembrar daquele tratado de Methuen, o tratado de pano e vinho que Portugal tinha com a Inglaterra. Quer dizer, era um tratado que ele tinha que comercializar com a Inglaterra. Então, é claro que Portugal não vai romper com esse tratado. E aí, o que é que vai sobrar? A França, né, ameaça aí invadir a Portugal por esse comércio com a Inglaterra, certo? Então é nesse período que ocorre a transferência da família real e sua corte para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas, das tropas francesas lá no território português. Eles vieram para cá, certo? E aí aqui se instalaram na cidade do Rio de Janeiro, né? Passaram pelo Salvador, mas fixaram-se, né, no Rio de Janeiro. Vocês também, para quem assistiu, né, o vídeo que eu enviei, o link para vocês assistirem um pouco sobre a vinda da família real, né, é baseado em um livro da Lilia Maurice Schwartz, né, em quadrinho, que fala sobre esse período aí da vinda da família real, certo? Bom, aquele vídeo, né, ele vai mostrar justamente isso, essa família vindo e se instalando no Rio de Janeiro, certo? Quando eles se instalam no Rio de Janeiro, eles vão começar ao que uma historiadora chamada Maria Odila Dias vai falar, que vai ocorrer o período da interiorização da metrópole. O que é isso? Interiorização da metrópole é quando a metrópole vai tentando se estabelecer, esfincar aqui nesse território. Então ela estava fazendo sempre acordos com as elites cariocas e as elites paulistas. Aí vamos entender aqui. Essa família, ela veio só, no caso, a Maria, Dom João, sua mulher e seus filhos, né? Não, veio toda uma corte junto com a família real. Porque, gente, não existe um rei sem sua corte. A corte, ela colabora no processo de estabelecer, né, e manter esse padrão de rei, né? Quem é que vai estar o tempo todo bajulando o rei? Quem é que vai estar fazendo todo o ritual, né, que o rei precisa? É a corte. Então, todo rei precisa da sua corte. Então, vieram junto com a família real essa corte. Gente, foi muita gente. Muita, mas muita gente, certo? Sim, tem essa média de mais ou menos aí, a quase 10 mil pessoas que vieram para o Brasil. Então imagine vocês, eram pessoas da corte,
então eram pessoas que faziam parte da nobreza, não queriam se instalar em qualquer lugar. Eles não iam vir para construir uma casa, não. Eles já queriam vir e já se estabelecer em determinadas casas. E claro, não queriam uma casa qualquer, queriam uma casa melhorzinha, né? Aí o que acontece? Com, né, essa chegada, a família real obriga muitas famílias, né, de uma certa elite aqui brasileira a saírem de suas casas, seja por forma de convite, né, ou seja por forma de obrigação, para que elas saíssem dessas casas, para que essas pessoas pudessem habitar naquela região. Muitos saíam, ficaram até orgulhosos por terem sido escolhidos, né, outros saíram chateados, né, mas mesmo assim querendo como se fosse querendo entrar na nobreza aqui, junto com as outras pessoas que já faziam parte da corte, né? Então, quando a família real veio para cá, a elite brasileira tentou se aproximar o máximo possível para tentar fazer parte dessa nobreza real, certo? Aí o que a gente vai entender então que faz parte do capítulo chamado de emancipação política e econômica. É quando o Brasil ele tem a sua autonomia política, vai começar a ter essa autonomia política e econômica, isso quer dizer, não vai mais estar dependendo diretamente de Portugal. Claro, a família veio para cá, né, eles estão aqui, então qual a necessidade de ainda manter o chamado pacto colonial, que eu só posso comprar e vender para Portugal, se no próprio Portugal já está sendo invadido das tropas napoleônicas, né? Então não tinha como ter só essa forma de comércio, então vai ocorrer o quê? A abertura dos portos às nações amigas. Quem eram essas nações amigas? Inglaterra, né? Uma das principais, e Portugal também, claro, mas Portugal já tinha aí suas prioridades, só que a Inglaterra foi acrescentada como uma nação amiga. Então ficou bom, porque a Inglaterra, ela podia até não vender diretamente para Portugal, mas agora ela podia vender para o Brasil, que era onde a corte real estava, e tinha aqui pessoas da elite que compravam aí os produtos ingleses, né? Foi uma enxurrada de produtos ingleses que vieram para o Brasil nesse período, gente, inclusive produtos que ninguém utilizava, assim, que não tinha muita necessidade de utilizar na nossa realidade, né? Então, assim, o que foi que houve mais? Também foi feito, em 1810, o Tratado de Comércio e Navegação. Que tratado era esse? Era um tratado que permitia a entrada de produtos, né, pagando uma determinada porcentagem de taxas, né, no caso de importação, quando eles vinham importar para o Brasil. 15% era a taxa paga pela Inglaterra, 16% Portugal e 24% outras nações. Como a gente pode perceber, Portugal pagava somente 15% de impostos para poder os produtos dela entrar aqui no Brasil. Então era que pagava menos, até mesmo do que Portugal. Então é claro que ela ganhou muitas vantagens e os produtos ingleses chegavam aqui mais barato do que os próprios produtos portugueses. Então as pessoas compravam, não só porque era mais barato, mas porque também, na época, né, estava dentro da média, estava dentro da moda, então eles faziam questão, né, de comprar esses produtos, certo? Aí, gente, o que aconteceu então com a administração joanina? No momento que Dom João estava aqui com a sua família, por que a gente fala Dom João, né, até então? Se tinha a rainha Maria I, né? A rainha Maria I, ela era rainha, mas só que ela não tinha condições psíquicas para governar, né? Então, o Dom João, ele era o príncipe regente, que ele já regia ali a nação, no caso Portugal, e quando veio para cá, no Brasil. Aí a administração joanina foi justamente o que? Olha, eles vieram para o Rio de Janeiro, só que eles tinham todo um hábito, uma vida que eles vivenciavam lá em Portugal. Então eles vão trazer essa mesma rotina que eles viviam lá, eles vão tentar trazer para o Brasil. A sua cultura, né? Por exemplo, frequentavam teatros, quando chegava aqui não tinha um teatro, então mandaram construir teatro, né? Mandaram construir um museu, fizeram academia militar e marinha, liberaram a imprensa régia, né? Construíram a imprensa, quer dizer, não existia até então, era proibido, tinha até a proibição, né, de veiculação de jornais aqui no Brasil, mas depois foi liberado, criado o Banco do Brasil, o Real Horto. Então veja, são várias criações que vão permitir esses espaços culturais, né, e que vão continuar essa cultura que eles tinham lá na Europa, aqui no Brasil. Por isso que o Rio de Janeiro, né, vai se tornar aí a capital
não só do Brasil, porque até então não existia só o Brasil ele começou a fazer parte do chamado Reino Unido de Portugal e Algarves, quer dizer, era uma só nação. Então, Rio de Janeiro passou a ser então essa capital muito importante, né? E aí, gente, é que depois a gente vai entender como isso aqui vai afetar diretamente também nas relações aqui no Brasil, no caso Nordeste, né? Que vai ficar esquecido aí por muito tempo. Nas próximas aulas a gente vai ver, por exemplo, sobre a Revolução Pernambucana e tudo mais, certo? Mas aí, para encerrar, a gente vai ver um pouquinho sobre a missão artística francesa. O que é essa missão artística francesa? Assim como houve, né, todo esse investimento na academia, museu e tudo mais, também houve investimento para trazer artistas plásticos, né, de fora para fazerem pinturas do Brasil. Então vieram vários artistas para cá, né, entre eles o que mais se destaca o que é mais presente nos nossos livros didáticos, né, de história, é o Jean-Baptiste Debré, né, que veio aí da França, que também vai ser a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, sobre algumas pinturas deles com mais detalhes, certo? E aí vocês vão, né, tentar identificar aí o que cada pintura dele tenta trazer, mas de modo geral ele pinta muito sobre a escravidão no Brasil, né, cotidiano, a rotina, como era o ambiente dentro da casa, né, dos senhores, onde esses escravos trabalhavam, né, que tinham escravos de ganho, mas também tinham escravos da cana-de-açúcar, enfim, tinham vários escravos, né, naquela época. Então é isso, tá certo? Por enquanto é só isso, é uma coisa bem resumida, é só pra gente esclarecer tanto o vídeo que vocês assistiram, como a leitura do livro que vocês fizeram, né? Vocês vão resolver uma atividade também sobre esse tema, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Tchau!